O objetivo de nós estarmos aqui é porque às vezes durante o culto a gente fica complicado a gente poder explicar a palavra do Senhor de uma maneira mais clara, objetiva. E eu sei que quando uma coisa que a gente não entende, a gente acaba ficando chateado porque a gente acaba não pegando, né? De repente o pastor está pregando, começa a falar sobre Abraão, começa a falar sobre o povo de Israel, começa a citar algumas coisas e de repente o novo convertido, aquele que chegou na igreja, ele não está habituado com aquela, né, com aquela tipo de leitura, com a rapidez de interpretar a Bíblia e às vezes a Bíblia, a pregação começa a se tornar chata e o pastor não pode se aprofundar, porque se a gente começa a se aprofundar, o culto fica chato, as pessoas vão dormir. Então, eu achei melhor a gente aproveitando esse gancho que a gente está desenvolvendo aqui, da gente poder trabalhar com a live, trabalhar com essa tecnologia, da gente poder, entre terça e quinta-feira, a gente poder estar desenvolvendo essa leitura, a gente está podendo a gente aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Então a gente vai aqui desenvolver um estudo, a gente vai falar um pouquinho da Bíblia. Então eu quero ver se eu consigo trazer o bem simplificado possível, bem explicado. Nós não vamos correr muito, a gente vai tentar trabalhar para que você possa entender mais um pouquinho a Bíblia. E depois eu vou pedir para que o Ebinho ele possa estar salvando esse vídeo e colocando no YouTube. E quando ele colocar no YouTube, qualquer horário você vai poder acessar, você vai poder entrar com a sua família, você vai poder anotar. Então eu peço para que você reserve na tua casa um caderno, tenha lá na tua casa um caderno para você fazer algumas anotações, tá? Se você puder, separa a tua Bíblia. Se você estiver na correria, depois você volta, assista o vídeo. Então nós vamos fazer aqui mais ou menos uma hora de aula, tá bom? Então a gente vai aqui compartilhar e se você tiver dúvida de alguma coisa, você pode postar aí, a gente já vai respondendo, a gente vai conversando com cada um de vocês. Então vamos fazer a nossa oração, pedindo para que Deus dirija essa aula e a gente possa, da melhor maneira possível, tentar ensinar cada um de vocês, né? A gente também, o pastor aqui, vai aprender. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, da gente poder compartilhar da palavra, para a gente poder, nessa tarde, a gente poder transmitir aqui um pouquinho de Deus. Que a bênção do Senhor possa, Deus, me abençoar. Abençoe minha mente, abençoe, Deus, as minhas palavras, que eu consiga transmitir, Deus, a tua vontade, que a gente possa compartilhar aqui um pouquinho da tua palavra e que possamos crescer no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo no começo, tá vendo? Gravar ao vivo é isso aí, né? Meu ajudante já saiu latindo aqui. Como eu estava dizendo no começo, nós temos muita dificuldade, quando a gente fala de discipulado, a gente fala assim, de fazer com que o membro que está chegando na igreja, ele aprenda a palavra, ele seja bem recebido e ele crie raiz dentro da casa do Senhor, ele crie, né? Ele possa ficar, ele possa permanecer. Por que as pessoas não permanecem na igreja? Porque falta conhecimento, falta raiz. Às vezes a gente fala assim, porque o pastor não tem trabalho com jovens, o pastor não tem trabalho com criança, o pastor não tem evento, o pastor não traz um pastor diferente para pregar. Não, tudo isso é importante, mas as pessoas não permanecem na igreja porque elas não entendem, elas não conhecem a palavra, tá? E elas não conhecendo a palavra, elas acabam tendo problema, porque elas não conseguem discernir, né, o que é certo, o que é errado, porque qualquer tipo de vento que venha na vida dela, qualquer situação que venha na vida dela, ela não vai conseguir superar. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui. A pessoa está na igreja, ela está ali recebendo, ela tá ouvindo a palavra, e às vezes, como eu disse, durante a palavra, a gente não consegue passar todo o nosso conhecimento. Então basicamente no culto a gente consegue absorver em torno de 20 minutos, 15 minutos, num culto de 1 hora e meia a gente consegue 15 minutos, a gente consegue guardar uma palavra, né? Então nesses 15 minutos a gente guardando uma palavra, uma ou duas palavras, não é
para a nossa vida não vai ser produtiva, porque isso não vai gerar na nossa vida a raiz necessária para que a gente possa se aprofundar na casa do Senhor. Daí qualquer tipo de ventania, qualquer um que chegue próximo de você e fale alguma coisa, você vai acabar cedendo, porque você não tem estrutura para receber aquela palavra. Se alguém chega para você e fala assim, não, olha, tá todo mundo agora indo por um caminho, nós estamos adorando o sol, e o sol é isso, e a pessoa, se ela conseguir ter uma boa teoria, uma boa, como que eu posso dizer, uma boa oratória, ela vai conseguir convencer você que Deus é o sol. E muitas pessoas acabam se desviando da palavra do Senhor porque eles acabam sendo discipulados por pessoas que não têm conhecimento bíblico, elas são levadas por outras pessoas. E a gente vê que pessoas saem da igreja porque eu tive problema ali, tive problema aqui, porque ela não está com as suas raízes aprofundadas na terra que é do Senhor. Então aquele que se firma no Senhor, dificilmente ele vai abandonar o caminho. Ele vai passar por luta, vai passar por prova, vai ter fofoca na igreja, vai ter dificuldade na igreja, vai ter... um irmão não vai se entender com o outro, sempre vai ter. Mas quando nós temos as nossas raízes no Senhor, a gente vai superar tudo isso, porque a gente conhece, a gente sabe de onde nós viemos, a gente sabe para onde nós vamos. Então nós vamos aqui falar um pouquinho hoje, dar uma introdução bíblica, né? Sobre os livros da Bíblia, tá? Então, se você estiver na tua casa, abre a tua Bíblia num livro bem difícil do profeta Oséias. Eu só vou usar Oséias para a gente poder entender aqui o texto, tá bom? Profeta Oséias. Eu quero ler Oséias com vocês. Livro de Oséias, capítulo 4 de Oséias. E o importante também é que você vai ter um pouquinho mais do pastor Alexandre, né? Que às vezes a gente não tem tempo para ficar instruindo, compartilhando. Até mesmo antigamente nós tínhamos a escola bíblica dominical. E a escola dominical, hoje, pelo nosso dia a dia, é muita correria. A gente não tem tempo. Então, o que a gente faz? Enquanto está lavando louça, lá você coloca lá e vai lavando louça, vai ouvindo a palavra, vai trazendo, né? Você está no trabalho, você pode fazer as duas coisas, põe lá o foninho de ouvido, vai ouvindo a aula, vai recebendo. Então, sempre a gente vai estar aprendendo alguma coisa, tá? Então, Oséias, capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. Eu também ignorarei os seus filhos. Olha que palavra dura liberada pelo profeta Oséias. Oséias diz assim, ele começa esse versículo dizendo assim, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então a gente vê aqui, olhando aqui para o lado, esse momento que a gente está vivendo, não é verdade? A gente está vivendo um momento aqui que você sabia que tem gente que como eu estava brincando, né? Brincando com vocês, eu compartilhei com vocês que o meu cunhado ele andava o dia inteiro. E chegava à noite, ele colocava a máscara para poder dormir. E eu perguntei para ele, viu, mas a máscara é para a gente usar durante o dia, quando a gente sai de casa. Então a gente vê que as pessoas não têm o conhecimento, eles estão usando a máscara de qualquer jeito, de qualquer maneira, não sabe por quê, acha bonito. Então as pessoas hoje, a maioria das pessoas estão perecendo porque falta conhecimento. Conhecimento para educar um filho, conhecimento para administrar a vida financeira. Todos nós passamos dificuldade por falta de conhecimento. Agora já imaginou na igreja? Porque a igreja não é uma empresa que a gente abre para, olha, vou abrir uma empresa agora, ai, tá tão legal, tá na moda abrir igreja, vou abrir uma igreja. Não, a igreja é um lugar que ela é formada para Deus trabalhar na vida do homem, para Deus falar com o homem, para Deus trabalhar na vida do homem. Então, a gente vê uma coisa a gente vê a igreja de uma maneira espiritual. E você já parou para ver que quando é espiritual, a gente tem mais dificuldade, porque tem um lado
espiritual. O diabo, né? A gente fala assim o diabo porque ao mesmo tempo que nós temos os anjos que trabalham ao nosso lado, trabalham do nosso, a favor de nós, nós temos os demônios, né? E a gente vê que os demônios, eles é uma luta espiritual para que a gente não ore, para que a gente não jejue, para que a gente não vá na igreja. Então a gente tem muita dificuldade nesse sentido, tá? Então Deus fala através do profeta Oséias, falando que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Por isso que Deus tocou no meu coração, da gente estar se reunindo aqui, da gente poder estar... eu sei que a gente vai fazer de grãozinho em grãozinho, de degrau em degrau. Eu coloquei algumas coisas para a gente poder compartilhar aqui, para ficar mais fácil da gente entender, mas que a gente possa aprender um pouquinho quem é Deus, por que nós estamos na igreja, qual é o propósito de Deus na minha vida, na minha casa, por que eu tenho que tirar algumas coisas da minha vida. Então, nesses dias de aula, nós vamos aprender muito sobre isso. Nós vamos compreender os propósitos de Deus na nossa vida, para a igreja, como cristão, como pai, como mãe, como esposo, como filho, como vencer algumas dificuldades. Então vamos trabalhar um pouquinho? Então vamos agora nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, tá bom? Eu coloquei aqui, para você entender um pouquinho melhor, eu coloquei aqui, fiz questão de fazer aqui escrever algumas coisas aqui. Talvez você não consiga enxergar muito bem. Vamos ver se você consegue. Vou tentar me aproximar um pouquinho mais para você ver lá, tá? Mas é bem assim um resuminho para que você possa compreender melhor, ó, tá vendo? Então nós vamos aqui trabalhar. Quando você pega a sua Bíblia aí, você vai ver que a Bíblia ela começa com 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então nós vamos um pouquinho trabalhar com esses 5 livros aqui. Esses 5 livros é chamado de Pentateuco. Pentateuco porque são 5 livros, tá? Então esses 5 livros aqui foram escritos, possivelmente, não há nenhum texto bíblico que prove que foi Moisés, mas todos os historiadores falam que esses livros foram escritos por Moisés, tá? Então, nós temos aqui os 5 livros e nós vamos dar uma estudada boa hoje no livro de Gênesis, né? Tanto hoje como quinta-feira a gente vai dar um pega no livro de Gênesis. Porque a maior dificuldade que a gente vê, a gente sente na vida das pessoas, é que as pessoas começam a ler a Bíblia e depois elas começam a desistir de ler a Bíblia porque não conseguem entender, porque não tem quem explique, porque não tem quem fale, porque as palavras são difíceis, o português é muito complicado e uma história um versículo não termina direito e já começa com outro, então a gente vai tendo essas dificuldades, tá certo? Olha a Fernanda aí. Ô Fernanda, seja bem-vinda, né? Ai, que legal, saudade de você. Ontem nós oramos por vocês na igreja. Nós começamos um culto nessa semana, de segunda a sexta-feira. Até convido você que está aqui participando com a gente, de segunda a sexta-feira, nós vamos se reunir, de poucas pessoas, nós vamos se reunir na igreja. A gente está colocando o nome das famílias, todas elas na parede, né? E nós estamos orando por elas, ungindo, abençoando, né? E eu gostaria muito que, se você quiser estar com a gente, 30 minutos de oração. Tem uma palavra, um louvor, uma oração, a gente ora pelas famílias e nós colocamos ontem a família da Fernanda lá representada, né? Família da Fernanda, tanto a amiga, Vinícius, o Sérgio, que Deus abençoe grandemente vocês. Amém? Vamos voltar na aula, né? Ai, irmãos, agora tô no negócio aqui, né? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho, o autor foi Moisés. Ô pastor, mas Moisés já estava lá junto com a criação, que Moisés, né? Calma, nós vamos chegar lá. Como que aconteceu? Como que a Bíblia foi escrita? A Bíblia, ela foi escrita, por isso que o nome Bíblia. Por que é Bíblia? Porque significa biblioteca. Aqui tem vários livros de vários autores, de vários homens. E aí eu já vi um professor meu falou assim: a Bíblia foi escrita por homens, né? Sim, a Bíblia foi escrita por homens, não foi por alienígena, né? Nem por espíritos. A Bíblia foi escrita por homens, porém inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, a gente pode ler, e sempre a gente vai notar que uma palavra ela completa a outra.
tá? Então, queridos, a Bíblia é algo que até os dias de hoje o livro mais vendido é a Bíblia, tá? Então, a Bíblia foi se dado esse nome de Bíblia porque ela é chamada de biblioteca. Então, para que possamos entender um pouquinho a Bíblia, a gente tem que entender a história. Então, quando a gente começa a ler a Bíblia, ela começa a se tornar cansativa porque a gente não entende a história, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não tem noção do que está acontecendo. A gente precisa se aprofundar, por que que foi escrito, por que que eles estavam ali. E muitas vezes na hora da mensagem que a gente está pregando, não dá para a gente trazer tanta qualidade, a gente tentar explicar, a gente começa um pouquinho de uma história, aí a gente vê que os irmãos já estão dormindo, já tem nego lá assim na cadeira, assim, ó, né? Aí você tem que mudar, você tem que falar da sogra, você tem que falar do cachorro, você tem que brincar com eles, para que o povo possa receber pelo menos 5 minutos de culto. É isso que a gente... você acha que 5 minutos uma vez por semana é suficiente para a nossa vida espiritual? Não. Não muda. É por isso que tem crente fraco. É por isso que tem crente que não tem vitória. É por isso que crente vem a luta, vem a dificuldade e ele não consegue vencer. Porque 5 minutos de um culto não ajuda ninguém. Né? Então por isso que a gente enche a igreja e de repente a gente vê que não tem ninguém na igreja. Aí o pastor se culpa, porque o pastor não gosta de perder ovelha. Não pense não, irmãos. Pense que a gente fica feliz, porque o irmão está indo embora. A gente fica, o que que eu não fiz? O que que eu deixei de fazer? O que que eu preciso fazer? Então, Deus colocou no meu coração da gente fazer esse de degrau em degrau, ensinando, discipulando você, para que você possa ser firme na palavra, para que ninguém vos engane, porque daqui para frente, queridos, daqui para frente, eu não sei se a gente vai voltar mais numa igreja fechada, eu não sei como que vai ser, eu não sei como que vai ser depois da pandemia, como que vai ser, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que criar novas maneiras, a gente tem que ir se aperfeiçoando naquilo que Deus tem. Nós não sabemos o que Deus vai trabalhar daqui para frente, nós não sabemos como vai ser daqui para frente. O que nós temos que viver é na promessa e na palavra. Amém? Na promessa e na palavra. Então vamos lá? Então por que Moisés escreveu? Por quê? Porque toda a história, desde Abraão, da criação, Adão e Eva, eles iam passando de filho para pai. Conhecimento. De pai para filho, de filho para pai. Eles iam ensinando. Olha a importância de você, pai, você, mãe, ensinar os teus filhos as coisas boas. Às vezes a gente só ensina coisa negativa, nossa, né? Falar, teu pai colava na escola, ele fazia assim, assado, faz assim também. Mas é importante você ensinar quem era você, da onde você veio, as coisas boas, quem era o seu pai, como que era a sua criação. Mesmo que teu filho fale assim, mãe, eu já estou enjoado da senhora falar que a senhora não tinha uma boneca, a senhora tinha que lavar louça, a senhora tinha uma vida difícil. Mãe, aquela época era uma outra época. Hoje, né, nós não estamos vivendo na época da avó. Né? Mas é importante que você repita isso para os seus filhos. Então, o que eles iam fazendo? Eles iam repetindo, tanto que Moisés ouviu muito isso sobre a sua mãe, né? Da sua mãe, do seu pai. Moisés ouviu muito, tanto que quando o povo do Egito começa lá, o povo de Israel começa a sair do Egito, Moisés fala assim, não, eu preciso ensinar para eles o que está acontecendo, eu preciso dar uma introdução de quem é Deus, quem criou os céus e a terra, porque aquela nação que estava no Egito, aquele povo que estava no Egito, eles só sabiam construir tijolos, eles não entendiam muita coisa sobre o que era Deus, como era Deus, eles estavam completamente em dúvida do conceito de quem era Deus. Então, havia esse discipulado de ensinar. Então, significa que ali Moisés então começou a escrever o livro de Gênesis, começou a escrever o livro de Êxodo, e foi, do decorrer da história, ele foi escrevendo, contando, narrando como que foi a saída deles do Egito, como que Israel chegou no Egito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, para não confundir muito a tua cabeça. Então, guarde aí. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Diz assim, capítulo 1 de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz,
e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou luz das trevas, e Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Tá, queridos? Então, no livro de Gênesis, a gente entende aqui que a primeira coisa que Moisés quis ensinar ao povo, que Deus criou todas as coisas. Então ele comenta que a terra era sem forma e vazia, ele comenta que a terra não tinha nada, então Deus ele foi formando. Então grave bem isso, que Deus então, ele começa então a criar todas as coisas. Então veja o poder de Deus. Então a gente vê ali que Deus, ele fala assim, ele não fala assim, eu vou fazer. Pode ver que Deus fala assim, façamos, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme... Façamos significa o quê? Que Deus não estava sozinho. Então nós entendemos que Deus, ele é Pai, Deus é Pai, daí tem Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, tem muita gente que fala assim, mas esses três existem, né? Tanto que aquele filme A Cabana, que até hoje eu não consegui terminar de assistir, mas A Cabana, quem assistiu, eles conseguem identificar quem é Deus, eles conseguem identificar quem é Jesus, eles conseguem identificar quem é o Espírito Santo. Então, é importante a gente falar que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que a gente fala assim, eu batizo, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós estamos falando, usando o nome da Trindade. Então, é importante, se você vê qualquer tipo de religião que não reconhece o Espírito Santo, então ela está fora. Ela é uma igreja que... Toda igreja que ela não reconhece o Espírito Santo conforme a Trindade, a gente pode dizer que é uma igreja, uma seita, né? Então a igreja de Deus, a igreja de Jesus, é aquela que reconhece a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então ele fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então a gente vai ver no livro de Gênesis, tanto hoje como quinta-feira, eu coloquei algumas coisas aqui só para você entender, né, um resumo do livro de Gênesis. Então nós temos aqui a criação de Deus, o jardim do Éden, a queda do homem no livro de Gênesis, nós temos a primeira civilização, nós temos aqui longevidade. Você sabia que os homens viviam, né? Tanto que a gente fala assim, Matusalém, e tem gente que brinca e não sabe por que Matusalém. Matusalém foi o homem que viveu mais tempo na face da terra. Por isso que a gente fala assim, aquela ali é Matusalém. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre Matusalém, não hoje. Só estou dando aqui, nós estamos apenas apresentando o nosso estudo nesses dias aqui, tá bom? Depois... nós vamos falar sobre o dilúvio, nós vamos falar sobre pós-dilúvio, o que aconteceu depois do dilúvio, como foi para eles se levantarem pós-dilúvio. Nós vamos falar da Torre de Babel, né? Lembra da novela que você assistia lá da Torre de Babel? Nós vamos falar sobre a Torre de Babel. Nós vamos falar sobre Abraão. Abraão, ele foi aquele que começou a nação de Israel, começou nesse homem chamado Abraão. Paz, Rubens. Que Deus abençoe você, seja bem-vindo. Adilson, seja muito bem-vindo. Oramos por você ontem também, pela vida do Rubens também, por todos vocês, viu? Não fiquem com ciúmes. Mas nós oramos por vocês, oramos pela vida do Adilson. Sejam muito bem-vindos, né, nesse estudo. Então, queridos, Moisés começou então a descrever a criação de Deus. Então nós percebemos aqui que a primeira coisa que Deus fez, olha só, irmãos, às vezes a gente Vamos parar aqui um pouquinho e vamos compartilhar um pouquinho. Às vezes a gente é apressado, né? A gente não tem paciência em estourar uma pipoca. A gente quer, vou comprar pipoca de micro-ondas, porque a pipoca de micro-ondas, enquanto eu coloco lá, eu já ajeito o filme, eu já pego as cobertas, o travesseiro, não tem erro. 2 minutos a pipoca está pronta. Por quê? Porque a pipoca convencional, o que a gente fazia? Pegava lá, colocava o milho. Eu lembro, na época da minha avó,
que a minha avó pegava o milho, colocava o milho para secar, né? Eu falava para minha avó de manhã, ai que vontade de comer pipoca. Daí minha avó pegava, ah, então tá bom. Aí minha avó pegava de manhã, colocava o milho para secar, daí deixava o milho secando no sol. Depois do almoço, a minha avó ia lá, daí ficava girando, girava, 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 ia estourando, 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 até que a gente comia pipoca com café, né? Deu fome em você? A gente comia pipoca com café. E hoje a gente vê que nossa geração não tem paciência, nós não temos paciência para esperar, a gente quer que Deus já faça, a gente quer que Deus resolva. Olha aqui em Gênesis. Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus tinha todo o poder para fazer. Por que é que Deus foi fazendo cada coisa no seu devido dia, no seu devido lugar? Então nós vamos aprender aqui no livro, no primeiro capítulo de Gênesis, que Deus ele começa a criar, a primeira coisa que Deus cria, no primeiro dia, Deus ele faz separação do dia e da noite. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Deus separando dia e noite no primeiro dia. Por que Deus já não fez tudo numa vez só? Você já parou para pensar? Porque Deus já não chegou lá e já falou assim, olha, vai ser assim, vai ser assado, vamos fazer assim, já vamos fazer o homem aqui, enquanto está fazendo uma coisa ali, já vou fazendo o homem aqui, ó, Espírito Santo vai fazendo tal coisa lá, ó, Jesus resolve isso. Não, a gente vê que Deus ele foi fazendo cada coisa no seu dia, cada coisa no seu lugar. E às vezes a gente cai nessa situação que a gente que está assim desesperado, a gente está desesperado, a gente quer coisa, a gente quer resolver. Irmãos, esses dias a gente está preocupado, o pastor Alexandre preocupado, e daí Deus falando assim, acalma que eu vou resolver, acalma que eu vou abençoar, acalma que vai haver providência. Então, meu querido, eu declaro para você nessa tarde aqui, a gente está no estudo, mas Deus está trabalhando, Deus está falando, acalma o teu coração, toda essa ansiedade no teu coração, Deus vai colocar as coisas na hora certa, Deus vai preparar as coisas na hora certa. Então, no primeiro dia da criação, Deus fez separação de dia e de noite. Então, guarda aí. Primeiro dia, Deus separou dia e noite. Que a terra, então, não havia nada. Pense numa coisa que não havia nada na terra do que a gente vê hoje. Estava lá, vazia. Né? Edma, seja bem-vinda. Ei, dona Edma, tudo bem com você? Sandra, Sandra. Que legal. Bênção ter vocês aqui. E aí, queridos, Deus, ele começa então a fazer o quê? Separação de dia e de noite. Pense numa coisa que não havia nada. Não havia nada, a terra não tinha nada, nada do que a gente vê hoje. Aí Deus começou a fazer. Olha que a perfeição de Deus. Começou a separar dia e noite no primeiro dia. No segundo dia, Deus então começa a separar as águas, Deus começa a separar o céu, Deus começa a separar a terra, onde é a terra. Você já parou? Eu creio que cada um de nós aqui já foi na praia e ficou imaginando, né? Vamos falar como o caipira fala, aquele mundaréu de água, aquela montoeira de água. Você chega lá e olha aquele monte de água, você fala assim, caramba, como é que consegue segurar tudo isso? Como é que Deus consegue segurar isso? A gente vê aquelas imagens que a onda, de vez em quando, tem aquelas ressacas, né? Que a água vem e inunda os calçadões, inunda as coisas. Você já reparou que tem uma ordem de Deus ali para que aquelas águas não venham, para que as águas não encubram a terra? Foi nesse momento que Deus criou a separação da terra e da água. Deus fez exatamente certinho, Deus colocou ali controle da água, Deus colocou controle da terra, o que é terra, o que é terra, o que é água, o que é água. O homem hoje, ele vai construindo onde não é para construir, ele vai fazendo onde não é para fazer. Você que é mais novo, que mora aqui em Sorocaba há pouco tempo, você hoje passa e olha naquele Parque das Águas ali, você fala assim, o Parque das Águas. Fátima Souza, seja bem-vinda, viu? Eu vi que você estava aí já, seja bem-vinda, viu? É uma bênção ter você aqui. Então a gente vê o Parque das Águas, quem mora há pouco tempo em Sorocaba vê o Parque das Águas e fala, nossa, o Parque das Águas é maravilhoso, que lugar lindo. Queridos, aquele lugar ali era só lagoa, aquele lugar ali era um lugar perdido, ninguém dava nada. Tanto que algumas casas ali para cima do Parque das Águas ali
sempre havia enchente, sempre, olha, e o que fizeram ali foi muito bom, mas algumas casas ali, sempre havia as águas, em determinado momento, se chove demais ou acontece uma chuva muito descontrolada, aquele lugar é todo inundado. Sempre aconteceu isso, porque ali era, era o lugar do rio, né? Só que o homem quer ganhar tempo, o homem quer ganhar dinheiro, o homem quer vender terreno, o homem quer... Então eles foram ali fazendo e vendendo o terreno. Então a água tem o seu devido lugar e a terra tem o seu devido lugar. Então no segundo dia, Deus ele fez separação da água e da terra. No terceiro dia, Deus começa a criar vegetação. Olha só, irmãos, que maravilhoso. Você já imaginou Deus criando a Amazônia, Deus criando vegetação, Deus colocando as montanhas? Eu adoro assistir aqueles programas que mostram vegetação, Globo Rural, aquele que fala sobre viagem, as pessoas vão viajar no Peru, aquelas caminhadas, aquelas montanhas, e Deus começa a criar vegetação, começa a criar as árvores. Você já imaginou Deus criando, né? Eu estou aqui eu ganhei, sábado eu ganhei 2 abacates desse tamanho, não é mentira não, 2 abacates desse tamanho, e eles estão lá esperando amadurecer para mim comer ele, tanto com leite em pó e açúcar, como bater ele com leite, hein, irmãos? Deu vontade? Tá lá os abacates. Você já imaginou Deus criando a árvore, o abacateiro, Deus criando jabuticaba, Deus criando manga, Deus criando... Olha só, irmãos, o propósito de Deus. Por isso que eu falo, na nossa vida, há tempo para todas as coisas. Deus está formando coisas grandes ainda na tua vida. Deus está preparando coisas melhores na tua vida. Tenha paciência. O mesmo Deus que começou uma obra na tua vida, Ele vai completar, Ele vai realizar, na hora certa, Deus vai tocar na vida do teu filho. Na hora certa, Ele vai tocar na tua casa. Na hora certa, Ele vai tocar no teu pai. Tenha paciência. Saiba que a gente... E essa palavra que eu estou falando para você, tenha paciência, estou falando para mim também, tenha paciência. Na hora certa, Deus vai colocar a gente no caminho certo. Na hora certa, Deus vai trabalhar. Olha só, Deus, cada dia ele foi fazendo uma coisa. Primeiro Deus fez separação do céu, separação do dia e da noite. Segundo dia Deus fez separação das águas e da terra. Terceiro dia ele criou toda a vegetação. No quarto dia agora, no quarto dia Deus ele fez aqui, ele separou, ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele criou todo o firmamento. Porque ele achou que estava ainda escura a terra durante a noite, né? Ele falou, não, eu preciso criar para que haja céu, né? Para que haja... Ô, pastor, seja bem-vindo, viu? Ficamos felizes com a tua presença aqui. Amo muito o Senhor, viu? Que Deus abençoe grandemente o teu ministério, viu? Maravilha, bênção ter vocês aqui com a gente. Então, Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Então, meu querido, eu quero compartilhar com você que no quarto dia, o Senhor, então, preparou o quê? Os luminares, para que houvesse sol no dia, para que na noite a gente pudesse andar. Uma vez eu fui no sítio e... coisa de gente da cidade, né? Eu fui no sítio, levei calça branca, olha só, calça branca. A gente foi tocar numa igreja em Itapeva. Chegou nessa igreja, a gente tinha que ficar. A igreja não era na cidade, a igreja era no sítio. A gente foi numa igreja do sítio. E a gente foi e chegou na hora de ir para o culto. Eu coloquei minha calça branca para ir para o culto. E daí eu achava que nessa fazenda que a gente ficou, não tinha iluminação, eles usavam lampião. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser? Como é que a gente vai? Então eles iam, uma pessoa ia na frente com o lampião iluminando o caminho, e irmãos, eu pisava nos estercos dos cavalos, nas coisas, caía no buraco, eu virei chacota, porque não estava acostumado a andar. Mas conforme foi aquela caminhada, eu comecei a perceber, a andar na luz da lua. E aí você começa a enxergar normalmente, querido, é só uma adaptação. Então olha Deus como Ele é incrível, né? Durante o dia tem o sol, durante a noite tem a lua iluminando. Então é maravilhoso a criação de Deus. Quem teve a oportunidade de andar de avião, você pode até embarcar,
com chuva, você pode até embarcar chovendo, mas quando o avião passa as nuvens, o sol continua lá. Então eu quero dizer uma palavra profética para você nessa tarde. Não importa a situação que você está passando, não importa a luta que você está passando, mas eu declaro sobre a tua vida que não importa a tempestade, saiba que Deus continua brilhando, a mão do Senhor continua lá para cuidar da tua vida, viu? Deus não é na hora da tempestade que talvez você possa dizer que Deus não está com você, Deus está com você em todos os momentos. É que nesse momento a tempestade veio para nos impedir de enxergarmos o Senhor, de enxergarmos a vitória, mas Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? Então chegamos aqui no quarto dia. No quarto dia, o Senhor também criou tanto o sol e a lua, e ele também criou todos os animais. Não, no quinto dia, Deus criou todos os animais, todos os animais da terra, terrenos, e os animais marítimos. Então Deus criou grandes animais, as baleias, os peixes, a diversidade de peixe, os animais, girafa, cavalo, todos eles foram criados no quinto dia. Queridos, e todas as vezes que Deus estava criando, ele terminava o dia, ele falava assim, que Deus olhava para a sua criação e falava assim, muito bom, foi muito bom todas as coisas que eu fiz, que eu realizei, Deus agradecia. E às vezes, irmãos, a gente tem uma dificuldade de agradecer a Deus, né ou não é? A gente tem uma dificuldade de falar, Deus, obrigado pela comida. Quem aqui tem o hábito de orar pelo alimento quando você vai comer, né? Se você não tem esse hábito do alimento, que você comece a criar esse hábito na tua vida. É muito importante. Eu posso contar para vocês assim que no comecinho eu tinha muita dificuldade, eu tinha vergonha, eu orava em casa, eu orava, se eu estava sozinho eu orava, mas eu tinha muita dificuldade de orar no meio das pessoas. E olha só, e um dia eu estava no culto e ouvi a palavra, e na palavra o pastor falou assim, olha, não tenha vergonha do Senhor, não tenha vergonha, agradeça a Deus onde quer que você esteja, no teu trabalho, na fábrica. E aí Deus falou comigo no meu coração e eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Deus, a partir de amanhã lá na empresa, a hora que chegar o horário do almoço, eu vou agradecer, seja quem for que sentar na minha frente, onde eu estiver, eu vou orar pelo meu alimento e vou começar, a partir de hoje, eu vou começar a agradecer ao Senhor publicamente, né? Então, irmãos, a gente vê que às vezes a gente não tem esse costume, a gente precisa criar esse costume de agradecer, né? É porque eu venho de uma família e nós, assim, eu cresci aos 10 anos, eu cheguei na igreja aos 10 anos de idade. Então a gente vem aprendendo ao longo, porque minha família toda ela vai na igreja, né? Então a gente foi aprendendo assim. Quando tem um aniversário, o que a gente faz? A gente pega, terminou de cantar o parabéns, seja ele o parabéns comum, seja ele o parabéns que as pessoas cantam, né? O que tiram, mudam lá o parabéns, é glória, é bênção, né? Você já viu, tem crente que canta assim, tem outros que canta o parabéns normal. É comum, depois que assopra a velhinha, você fazer uma oração por aquele que está recebendo, né? E às vezes a gente tem vergonha, mas tá o meu tio aqui, ele só bebe, ele só fala palavrão. Olha, querido, olha a minha experiência para ver como que às vezes nós que somos evangélicos, a gente fica colocando essas coisas na cabeça. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. E aí eu fiz esse voto com Deus. Quando chegou o horário do meu almoço, o meu horário do meu almoço era por volta de meio-dia, meio-dia e meio, às vezes 1 hora da tarde, mas nesse dia eu sabia que eu tinha feito o voto, que eu ia ter que cumprir, eu subi para almoçar 11 da manhã. Olha como Deus sabe, né, irmãos? Deus conhece o nosso coração. Por que eu subi 11 da manhã? Porque eu tinha feito o voto, eu ia orar, e eu sabia que 11 da manhã não ia ter ninguém no refeitório, então eu ia pegar a minha bandeja, eu ia sentar na mesa e eu ia comer, né? Eu ia orar ali e não ia ter ninguém. Ao meu ponto, aos meus olhos, não ia ter ninguém. E eu entrei, fui lá, peguei minha bandeja. Eu vi que chegou também meu gerente, chegou naquele dia, estava tendo um treinamento, meu gerente entrou, o encarregado entrou, eles foram almoçar naquele horário. E eu falei, bom, eu já vou lá no fundo,
porque eu vou fazer o meu voto, vou ficar de costas, eu vou fazer a minha oração. No meu coração, na minha mente, eu achava que Deus não estava vendo a minha mente, né? Eu ia fazer a minha oração e pronto, eu ia cumprir com o meu voto. Quando eu coloquei lá a minha bandeja, eu fui lá, peguei mais um suco, peguei alguma coisa, coloquei lá para poder fazer a oração. Qual foi a minha surpresa? Meu gerente, meu encarregado, todos eles vieram sentar. A gente viu que está tudo vazio aqui, só você está aqui, a gente vai fazer companhia para você. E todos eles sentaram na minha frente. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim: agora quero ver se você vai cumprir o teu voto. E daí eu falei: não, Deus, eu vou cumprir meu voto. Eu fechei os meus olhos para que foi uma oração de 30 segundos. Eu fiz uma oração bem rápida: Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Já de vergonha, né? Então, a gente viu que naquele momento ali eu já fiz aquela oração. No outro dia, eu falei: não, eu preciso continuar esse voto. Aí, qual foi a minha surpresa? Aquela pessoa lá na fábrica, a que mais falava palavrão, a que mais contava piada, a que mais dava mau exemplo, quando ele sentou na minha frente com a bandeja, a primeira coisa que ele fez foi ajuntar as mãos, abaixou a cabeça e fez a sua oração. Então, meu querido, sabe o que o Espírito Santo me ensinou? Rosana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Sabe o que o Espírito Santo me ensinou? Que muitas vezes a gente fica colocando coisa na cabeça, que as pessoas vão zombar da gente. Pelo contrário, tem pessoas que não estão na igreja, tem pessoas que muitas vezes nunca pisaram e colocaram o pé dentro de uma casa do Senhor, mas eles têm temor a Deus. É vergonhoso para nós que estamos dentro da igreja, é vergonhoso para nós que estamos todo domingo a gente vai na igreja, é vergonhoso para nós que somos as pessoas que cantamos na casa do Senhor, temos vergonha de orar publicamente, temos vergonha de orar na festa do nosso filho, agradecendo a Deus. Que muitas das vezes a gente que é cristão, a gente tem vergonha do Senhor. A gente tem vergonha de falar que somos evangélicos, a gente tem vergonha de falar que a gente está com o Senhor. Então, queridos, olha só, Deus ele foi fazendo cada coisa no seu dia, cada coisa no seu horário, cada coisa no seu momento. Deus ele não fez a terra, ele não criou céus e terra em 5 minutos. Aí, Thalia, voltou, graças a Deus, seja bem-vinda de novo. Deus não criou com rapidez, Deus teve paciência, então tenha paciência na tua vida. Todas as coisas vão acontecer, todas as coisas vão dar certo na tua vida. É um processo ainda, cada coisa que Deus criou foi um processo. Então, para a nossa vida também é um processo. Então, meu querido, não perca a tua fé, não perca a tua perseverança. Então, entenda que hoje nós estamos falando sobre o livro de Gênesis, a criação do Senhor. E no sexto dia, você já viu aquele filme, O Sexto Dia? Já viu as pessoas falando assim, o sexto dia? Por que o sexto dia? O sexto dia, muitas pessoas falam que o número 6 representa o homem, né? Pastor Haroldo, seja bem-vindo. Amém. Graças a Deus. O sexto dia, meu querido, ele tem o número de Deus, o número do homem, tá? Por quê? Porque no sexto dia, Deus criou o homem e mulher. Vamos ler aqui o versículo que é importante. Esse aqui a gente lê bastante em casamento, né? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó: então disse Deus, façamos, olha só, Deus não está fazendo assim, eu vou fazer, façamos, porque ele tem ajuda do Filho e ajuda do Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhe disse, sejais férteis, multipliqueis, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra, tá? Então, olha só aqui, quando Deus criou o homem, ô meu amigo Lelo, seja bem-vindo. Miriam, Deus abençoe também. Quando Deus criou aqui o homem, veja só que Deus aqui, ele criou o homem conforme a imagem de Deus. Então significa que os anjos foram criados diferentes.
os anjos, o diabo foi criado diferente, Lúcifer foi criado diferente, mas eu e você fomos criados à imagem do Senhor. Nós somos parecidos com Deus. A imagem de Deus, o caráter de Deus, aquilo que Deus queria ver em mim e você. Por isso, irmãos, que a gente tem que entender uma coisa. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente olha para alguém, irmãos, a gente vê alguém, um bêbado, a gente vê alguém drogado, a gente vê alguém caído no chão, a gente tem que ter dó. Alguém passando fome, porque aquele momento é a imagem de Deus. Quando alguém judia de um cachorro, quando alguém judia de um animal, significa que é a criação de Deus. Deus criou o animal, Deus criou os animais, Deus criou o gato, Deus criou o cachorro, Deus criou a vaca, tá? E aí eu não vou entrar no assunto, porque cada um é cada um. Cada um é cada um. Tem gente que fala assim, pastor, eu não como carne de vaca, porque eu respeito os animais. É a sua opinião. Não vou entrar aqui em debate. Você quer comer só verdura, coma só verdura. Você quer comer só salada, coma só salada. Não vou aqui. Cada um é cada um. Mas Deus criou os animais para que o homem pudesse se alimentar dele, tá? Então a vaca, a galinha, tudo é para o homem se alimentar. O que nós não podemos fazer é que isso seja, a gente venha matar por matar. Eu não acho legal a pessoa sair matando por matar. Eu vou sair caçar, vou caçar passarinho, vou matar, vou judiar dos animais. Isso eu não acho, porque naquele momento você não está fazendo para sua alimentação, você está fazendo para quê? Você está matando uma criação do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo, a gente tem que agradecer a Deus. Quando você levantar pela manhã, olha só como que vai ser diferente agora as nossas orações. Quando você levantar pela manhã, fala, Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Deus criou os céus e a terra. Olha só como que a sua oração vai ser diferente, né, irmãos? Quando você for pregar, você fala assim, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que criou os céus e a terra. Olha, já aumentou, já melhorou a sua oração. Por quê? Isso é orar a palavra. Porque você está conhecendo hoje que Deus criou todas as coisas, que Deus criou cada dia, Deus fez uma coisa e Deus fez o homem à imagem. É por isso que o diabo nos persegue, porque ele não é a imagem de Deus, mas eu e você somos a imagem do Senhor. Eu e você somos, se parecemos com o Senhor. E Deus criou o homem e Deus deu autoridade ao homem. Já parou para pensar que nós tínhamos a autoridade, que a gente está deixando na mão do inimigo essa autoridade de dominar sobre as coisas, dominar sobre os peixes e dominar sobre todas as coisas. Meu querido, saiba que Deus fez todas as coisas. Tudo que Ele criou foram coisas boas para o meu bem e para o teu bem. Por isso, meu querido, no sétimo dia, o que Deus fez no sétimo dia? Vamos recapitular tudo aquilo que a gente já deu uma falada aqui. No primeiro dia, Deus fez separação do dia e da noite. No segundo dia, Deus separou a água e terra. No terceiro dia, Deus criou as vegetações e as árvores frutíferas. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua e as estrelas. No quinto dia, o Senhor criou todos os animais marítimos e terrestres, né? No sexto dia, o Senhor criou o homem, tá? E no sétimo dia, o que Deus fez? Deus descansou. Deus precisa descansar, queridos? Você já parou para pensar? Deus precisa descansar? Hein? Deus tira férias, como tem um filme que Deus... Eu adoro aquele filme Todo-Poderoso. Deus vem e fala assim, olha, vou dar todo o poder para você e eu vou tirar uns dias de férias, né? Deixa você controlar. Todo o poder está na tua mão e eu vou descansar um pouco. Queridos, Deus não tira férias. Deus... Talvez você possa perguntar, pastor, então agora a pegadinha. Pergunta para o Senhor, pastor. Quem criou Deus? O ovo, quem veio primeiro? O ovo, a galinha? Quem criou Deus? Olha a pergunta, né? Você já parou para pensar quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus já existia antes de mim, antes da terra, antes do diabo, antes dos anjos. Deus é Deus, ninguém criou. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Tem muita gente defendendo que Deus não existe, defendendo que Deus... Cada um tem sua opinião, irmãos. Uma coisa que eu aprendi é respeitar a opinião das pessoas. A gente nunca pode ser radical, de querer discutir religião, política, né? Time de futebol. Uma das coisas que às vezes eu me via discutindo time de futebol, já não discuto mais. Religião também já não entro
Esses dias, o meu professor, ele estava... Ah, citaram dízimo na sala de aula, e eles começaram então a debater sobre dízimo, e eu entendo que às vezes tem igrejas que utilizam o dízimo, oferta, de maneira demasiado, é uma coisa muito... O foco deles é só financeiro, e eu vejo, irmãos, que a parte financeira também é muito importante para cada um de nós. É bênção para a nossa vida. Quando a gente faz um voto, quando a gente faz o nosso dízimo, é tudo benefício para nós. É tudo gratidão a Deus. Quando eu sou grato a Deus, eu sei que o meu trabalho, o meu cliente veio do Senhor, o ar que eu estou respirando, de você não ter pegado o coronavírus, tudo veio de Deus. Então eu sou grato a Deus quando eu recebo alguma coisa, eu quero agradecer, eu quero levar meu dízimo, eu quero levar minha oferta. Eu sei que o meu dízimo vai ajudar a pagar o aluguel da igreja, a sustentar a obra do Senhor, porque sustentar a obra do Senhor não é só pagar água, luz, é você manter o pastor, é você manter algumas coisas que a igreja precisa comprar, é você manter a obra. Às vezes você não pode estar 24 horas na igreja, mas é necessário que o pastor esteja, né? Tanto que a gente estava aqui, nesses dias aqui, a igreja está sendo em arrecadação, a gente tem as contas para pagar, a gente fica preocupado, a gente fica nervoso, olha, e Deus está trabalhando. E aí Deus envia uma pastora lá de São Bernardo do Campo para dizer assim, até a Rita comentou uma coisa aqui comigo, né? A gente comentou, a Rita comentou num dia antes comigo, a Rita falou assim, ó, pega teu currículo, vai entregar teu currículo, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, vai arrumar, vai entrar numa empresa, né? Desiste de tudo isso, esse negócio de igreja, você está nervoso, está preocupado. E aí a pastora lá de São Bernardo do Campo, ela ligou e falou assim, onde você disse, Deus mandou dizer para você que onde você está dizendo para o teu marido desistir, que você estava falando para o teu marido abandonar tudo, desistir, porque na hora da luta, irmãos, aí você fala assim, nossa, a Rita é fraca, o pastor Alexandre é fraco. Não, na hora da luta a gente é como você é, irmãos. A gente também passa por luta, a gente fica duvidoso, a gente fica amedrontado, a gente fica preocupado, como você. A gente é ser humano, irmãos. Ser humano é assim, a gente vai agir dessa maneira. Então eu quero dizer para você que acalma o teu coração, que acalma o teu coração para que a gente possa vencer as lutas, vencer as provas. E a pastora falou assim, não, eu sou o Deus que te coloquei, eu sou o Deus que vou suprir, eu sou o Deus que criou todas as coisas, eu sou o Deus que vou providenciar. Então você que está aqui ouvindo essa palavra, você que vai ainda assistir esta palavra, você que vai assistir esta palavra gravada depois que a gente terminar, nós já estamos chegando ao final já, mas eu quero dizer ao teu coração, Deus está no controle, há tempo para todas as coisas. Então no 7º dia ele descansou. Então eu quero dizer para você, descansa também no Senhor. Creia que o Senhor está trabalhando, que o Senhor tem coisas novas para a tua vida, que o Senhor tem algo novo e que o Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida. Acalma o teu coração. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus cuidar de cada área da tua vida. Deus, Ele cuidou de cada dia, Ele cuidou de uma situação. Então Deus vai cuidar de você também. E Ele colocou o descanso aqui para a gente entender, irmãos, porque tem hora que a gente quer trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente quer trabalhar, a gente quer fazer um monte de coisa numa vez só. E tem hora que a gente tem que tirar um tempo para nossa casa, um tempo para o nosso filho, um tempo para nossa família, a gente tem que tirar uma semana de férias, a gente tem que ter um tempo de descanso. E é tão importante, irmãos, você entender que o Senhor fala sobre o número 7 na Bíblia, 7 da perfeição, 7 de Deus. Há tempo para todas as coisas. O livro de Eclesiastes diz assim, há tempo para todas as coisas. Então há tempo de trabalhar, há tempo de ir na igreja, há tempo de você jogar videogame, há tempo de você assistir filme, há tempo de você estudar, há tempo para todas as... Irmãos, vai ter tempo para todas as coisas. Eu vou usar um exemplo para a gente finalizar a nossa palavra de hoje, o nosso estudo de hoje. Porque o nosso estudo é 1 hora, tá bom? Nós começamos 2h17, 2h10, nós vamos terminar agora, tá bom? 3h10, né? Começamos. E nós vamos terminar agora. Então eu quero dizer uma coisa para você. A gente fala assim, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, não posso, não consigo, não dá. Aí morre um parente teu. Hã? O que você faz com o teu tempo? Não, agora eu tenho que ir no velório, eu tenho que ir lá. Tua mãe fica doente. A gente está acompanhando aqui
A irmã Margarete, ela foi corajosa demais, a nossa irmã lá, Margarete, a mãe ficou doente, ela pediu a conta do trabalho para poder cuidar da mãe. Eu falo, Margarete, eu vou dizer uma coisa para você, Margarete, olha, Deus sabe do que você está fazendo. Eu sei que é luta para você cuidar de uma pessoa, né, da mãe que está numa cama, que está passando por fisioterapia, está se recuperando. Mas eu disse para ela assim, Margarete, o que você está fazendo pela tua mãe? Deus há de retribuir grandemente na tua vida, porque você deixou todo o seu sonho. Você deixou o seu, né, toda a sua parte financeira para cuidar da mãe. É corajosa. Por isso, meu querido, eu quero também finalizar essa palavra dizendo assim, que Jesus deixou tudo o que ele tinha por mim e por você. Ah, meu querido. Por isso que a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Ela emociona a gente quando a gente fala, quando a gente prega, quando a gente ora. Marina, seja bem-vinda. Né? Quando a gente ora, Jesus é maravilhoso, querido. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso quando a gente entende isso. Quando a gente entende a palavra, você vai ver que daqui para frente, você que começar esse estudo comigo, você vai ver que cada mensagem que você for na igreja, você fala assim, opa, eu já ouvi sobre isso, eu já estou entendendo. Você vai ter sabor de você ir na casa do Senhor. Quando você olhar para uma dificuldade, você fala, peraí, o Senhor levou 7 dias, né? 6 dias para criar todas as coisas. E eu quero dizer que Jesus deixou toda a sua glória para passar toda a luta, toda a prova por mim e por você. E às vezes a gente não faz nada por ninguém, a gente não abre a mão, a gente acha que a gente é dono de tudo, que a gente é além dos outros, das outras pessoas, que a gente é melhor que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. É Deus acima de nós, e a gente que precisa de Deus, a gente que precisa da misericórdia do Senhor. Ontem uma amiga nos ligou falando que o seu esposo também é da igreja evangélica, que o seu esposo está com Covid, está internado, sabe? Então, irmãos, está chegando próximo da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Então, vigia. Põe a tua vida. Se você puder hoje estar com a gente na igreja durante essa semana, eu fiz um voto com Deus de estar lá. Todo dia eu vou estar lá na casa do Senhor. Sexta-feira vai ser feriado, eu vou no feriado. Estamos orando pelas famílias. Eu vou colocar o teu nome lá na parede para a gente orar, né? Estamos escrevendo o nome. Se você quiser escrever lá um pedido e colocar para a gente orar, vai lá na igreja, dá uma passadinha, se você puder, quiser. A partir de 8 da noite. É de 8 da noite até 8h30. Nós separamos bem as cadeiras. A gente está falando sobre o Salmo 91. Eu quero que você tenha uma ótima tarde. Vamos terminar a nossa aula aqui. Que você seja abençoado e acalma o teu coração. Amém? Deus criou todas as coisas por mim e por você. Você acha que Deus não é criativo para providenciar um emprego para você? Suprir a tua necessidade? Deus vai suprir. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar da tua família, Deus vai cuidar do teu lar. Deus vai cuidar. Amém? Deus te criou, você é a imagem de Deus. A luta é grande, mas o Senhor é maravilhoso, poderoso para fazer na tua vida infinitamente mais. Fica firme, continua crendo na palavra, continua na igreja, continua frequentando a igreja. Enquanto a igreja não pode totalmente a gente fazer culto, assista os cultos online, tira o teu tempo para buscar de Deus, né? Tem alguns irmãos aí que no comecinho que a gente começou a gravar online, eu falei assim, ô irmão, você está assistindo? Ah, não assisti nenhum vídeo ainda. Eu falei, irmão do céu, assista, porque a gente precisa ser alimentado. Se você não alimentar o teu espírito, a gente só vai alimentar a carne. E a carne alimentada, ela só vai fazer besteira. Porque na próxima aula, nós vamos falar sobre a grandeza, a beleza que Deus fez, sendo se perdida, porque nós vamos falar sobre... Hoje nós falamos sobre a criação, nós vamos falar sobre o Jardim do Éden, nós vamos falar sobre a queda do homem, nós vamos falar sobre a primeira civilização, tá? Então, quinta-feira, 3 da tarde, nós vamos dar sequência a esta palavra. Que Deus te abençoe, uma ótima tarde a você, a tua casa, a tua família. Eu vou orar por você no nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta tarde, obrigado por tudo aquilo que compartilhamos, que comentamos aqui, que seja, Deus, de grande valia
na casa, na vida. Eu oro, Deus, por cada irmão, Senhor. Eu oro pelos irmãos que estão enfermos, que não podem mesmo vir na casa do Senhor, pelo irmão Augusta, pelo irmão Ayrton, Senhor. Deus, eu estou vendo aqui, Deus, a vida da Edma, pastor Haroldo, a Marina, Senhor Jesus, a Thalia, Senhor Jesus, a Miriam, o Ebinho, a Gabi, a Silmara, Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, aqui o Rubens, abençoa a Sandra, Senhor, todos eles sejam abençoados, Senhor Jesus, que o Senhor possa alcançar aqueles que eu não citei o nome, aqueles que eu não estou, Senhor, conseguindo, Deus, aqui falar o nome de todos eles, mas eu declaro agora a bênção na tua casa, que o Senhor abençoe. Deus, abençoa, Senhor Jesus, a irmã Cleusa. Deus, abençoa, Deus, a irmã Gessilda, o seu Júlio, Senhor. Abençoa, Deus, o nosso irmão Benedito, Senhor. Abençoa, Deus, todos eles, Senhor. Abençoa, Senhor, irmão Otávio. Abençoa, Deus, a família. Abençoa, Deus, os lares. Abençoa, Deus, cada casa, cada lar, cada coração. Que o Senhor abençoe, que o Senhor renove, que o Senhor restaure, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga vitória. Meu Deus e meu Pai, oramos pela vida do Cezão, oramos pela vida da Maria, oramos, ó Deus, pela vida do Diego, que o Senhor continue, ó Deus, o milagre, a vida do Adilson, da Jane, Senhor. Deus continua, Deus, abençoando, dando força. Deus, oramos pela vida da Dina, oramos pela vida da Nice, Senhor. Oramos, ó Deus, por cada irmão, Deus, que nós lembramos aqui. Oramos, ó Deus, pela vida do Sérgio. Oramos, ó Deus, pela vida do seu Hamilton, Conceição. Oramos, ó Deus, pela vida da Fernanda, Senhor, que haja cura, libertação, que haja milagre, que o Senhor alcance eles, traga livramento, traga transformação. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor. Obrigado, Deus. Há tempo para todas as coisas e nós cremos que o nosso milagre vai chegar no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, 1h certinho, até quinta-feira, 3h. Deus te abençoe, uma ótima tarde para você. Se você quiser estar conosco 8 da noite, esteja lá que vai ser uma bênção no nome de Jesus. Deus te abençoe.